presente trabalho foi realizado por alunos do 9º ano do Ensino Fundamental do Colégio Educativo, localizado em Neópolis, Sergipe, sob a orientação da professora de Ciências, Mônica Sabrina Silva dos Santos. O presente projeto é intitulado Fungos Entomopatogênicos, Interfaces e Aprendizagem. No que você pensa quando falamos em fungos? É algo positivo ou negativo? Normalmente pensamos em algo negativo pelo fato de estar associado a doenças. Porém, os fungos são grupos de organismos muito importantes para o meio ambiente. Sendo assim, os fungos entomopatogênicos, eles infectam pragas agrícolas. Portanto, é denominado pela sua especificidade em afetar somente a praga-alvo, sem afetar a biodiversidade local. Portanto, é uma alternativa ao uso de inseticidas que causam problemas às plantas, ao solo, aos agricultores e até mesmo aos consumidores. O uso dos fungos entomopatogênicos oferece diversos benefícios e eles contribuem para o retardamento dos casos de resistência de insetos a inseticidas e a preservação de inimigos naturais importantes ao equilíbrio ecológico dos ecossistemas. Quanto à ação dos insetos pragas, os fungos são micro-organismos que atuam paralisando as atividades metabólicas dos insetos, causando doenças e podendo levar à morte. Assim, por meio de aulas no dia a dia em que falamos sobre os fungos, ficamos curiosos em relação aos fungos terem um papel tão positivo e importante com relação ao meio ambiente e queríamos nos aprofundar a essa temática. Com isso, o objetivo principal é promover conhecimento sobre o reino dos fungos e sua relação com o meio ambiente a partir da reflexão e da prática. Prática essa em que foi exercida iniciação científica e, com isso, conhecemos a estrutura científica de projetos relacionados a essa temática. Bem como vivenciamos em aulas práticas e em laboratórios, vivenciamos cada etapa de projetos científicos, que nesse caso sobre os fungos entomopatogênicos. O projeto, realizado de maneira teórica, foi realizado em rodas de conversas através de pesquisas bibliográficas sobre artigos científicos relacionados aos fungos entomopatogênicos. Essas rodas de conversas foram realizadas na escola e em chamadas de vídeo. Cada integrante do grupo teve que ler os artigos e fazer um resumo sobre ele. Depois conversamos isso em reuniões. A parte prática foi realizada no laboratório da Universidade Federal de Alagoas, onde a gente observou e praticamos aquilo que a gente aprendeu na teoria. Os artigos científicos que nós estudamos trouxeram várias informações como espécies diferentes de fungos que eram utilizadas nas pesquisas, como Fusarium, Metarrhizium, Isaria e Bovéria. Esses fungos eles também podem ser utilizados em associação com extratos letais em diferentes concentrações, com o objetivo de potencializar a sua ação na praga. E esses extratos letais eles poderiam ser feitos, por exemplo, a partir da folha de mamona e óleo de nico, que são muito comuns aqui na região. Em 2020 foram aprovados 493 novos produtos e em dezembro de 2021 foram aprovados mais 224. Grande parte dos produtos são direcionados para lavouras de feijão, algodão, cana-de-açúcar, entre outros. Outro ponto importante que foi debatido pela nossa equipe foi quando se iniciou o uso de fungos entomopatogênicos para o controle de pragas aqui no Brasil, que aconteceu em 1970 na região Nordeste, com a produção de Metarrhizium anisope, para o controle da cigarrinha das folhas, que é a praga da cana-de-açúcar. E desde então, de forma contínua, o interesse da aplicação desses micro-organismos no manejo de pragas que acometem a agricultura brasileira em diferentes regiões do país. Em Sergipe, a empresa de desenvolvimento agropecuário do estado de Sergipe, Endoagro, tem estimulado o uso de fungos entomopatogênicos para o controle de pragas que acometem culturas do estado, como a Artésia préloga, importante cigarrinha dos cítrus, e a cigarrinha da cana-de-açúcar. Com a leitura dos artigos, podemos aprender sobre cada parte da escrita científica, como a introdução, objetivo, metodologia, resultados e discussões, conclusão e referências bibliográficas. Também podemos entender sobre a grande relevância dos assuntos dos estudos relacionados à temática, pois contribuem muito para o meio ambiente
estar vulneráveis a algum problema de saúde ou intoxicações em virtude da ação dos agrotóxicos. Nos artigos científicos, podemos ver cada detalhe da pesquisa, como era realizada cada parte no laboratório, e podemos realizar de forma prática tudo o que estava na pesquisa. Em nossa visita técnica ao laboratório, primeiramente vimos o meio de cultura, que tem todos os nutrientes necessários para o micro-organismo crescer. Tem açúcar, proteína e tem o agar, que é o que dá consistência gelatinosa. O agar-agar, ele é um produto que faz a gelatina e é tirado de algumas algas marinhas. Realizamos uma etapa conhecida como repicar o fungo ou mesmo inoculação do fungo. Com o auxílio de uma alça de patina, nós inoculamos fragmentos fúngicos no centro de uma placa de PET dentro da cabine de fluxo laminar, que é um ambiente limpo que impede que as impurezas presentes no ar entrem para contaminar o meio de cultura. Também é preciso ter uma fonte de calor. Em nosso caso, utilizamos uma lamparina para queimar e matar os micro-organismos que estavam na ponta da alça. Isso é chamado de flambar. No meio desse processo, nós aprendemos que o desenho que fizermos quando repicar o fungo será o formato em que ele crescerá. Por exemplo, se repicarmos em formato de zigue-zague, ele crescerá em zigue-zague. Em nosso caso, o fungo cresceu em pontos na placa de PET e até que seu crescimento se tornasse visível, demorou 6 dias de incubação. Também realizamos uma etapa conhecida como esporulação e crescimento vegetativo, em que retiramos do disco central fungos da colônia do infusário e com o auxílio da alça de patina, nós o colocamos em um tubo de ensaio com 10 ml de água dilatada mais fundo e agitamos vigorosamente no agitador Vortex por aproximadamente 3 minutos para desagregar os colídeos da superfície do meio de cultura. O Twins é como se fosse um detergente usado para dispersar os esporos. Nesse caso, a gente utilizou ele para dispersar os conídeos e veio separados na lâmina. Logo após, observamos no microscópio tanto as estruturas vegetativas, que são as hifas, e as hifas elas formam os micélios, que são que dão consistência para a colônia, como também vimos as estruturas reprodutivas, que são os esporos. Nesse caso, são chamados de conídeos. Os conídeos eles são parecidos com sementes. Onde eles caem, eles germinam em forma de novos indivíduos. Para essa análise, utilizamos o que se chama de lâmina e lamícula. Na lâmina, nós pingamos uma gota do corante azul de metileno e adicionamos um pouco de amostra fúngica. Depois, cobrimos com a lamínula e observamos no microscópio as estruturas vegetativas. Também observamos as estruturas reprodutivas, mas sem adicionar o corante para que pudéssemos contá-las. Só que haviam tantas estruturas que a contagem não seria possível. Achamos incrível que aquele aparente pozinho possuía tantas estruturas que nem conseguimos contar. Também vimos como ocorre a esterilização de tubos de ensaio, placas e as demais livrarias, que é na estufa a uma temperatura muito elevada a 200 graus Celsius por aproximadamente 2 horas, muito maior que a temperatura de ebulição da água. Além disso, também vimos a autoclave, que é um equipamento que esteriliza os materiais através de um processo de esterilização a vapor, e é por meio dela que o meio de cultura é esterilizado. É muito importante que não haja contaminação nesse processo, para que se possam ter estudos mais eficazes, uma vez que estamos fazendo testes em laboratórios para que possa possivelmente, a depender do resultado, ser usado contra pragas em campo. Nós também vimos no laboratório o uso de fungos que estavam contaminando 2 diferentes insetos. A broca da cana, que estava contaminada pela Beauvaria baciana, e o cupim, pelo fungário catingaense. Vale ressaltar que esses fungos são entomopatogênicos, entomo de insetos e patogênicos de doenças. Ou seja, eles não causam doenças em humanos, apenas em insetos. Além disso, esses fungos eles trazem grandes vantagens em relação aos inseticidas, como a menor toxicidade ao meio ambiente, eles não contaminam o solo, têm alta especificidade e também a sua grande capacidade de infectar diferentes fases desses insetos. 3, 2. Esse projeto proporcionou várias experiências para os integrantes desse grupo, que antes viam os fungos apenas como causadores de doenças, como nas unhas, ou como causadores de problemas, como no bolo do pão. Nós tivemos um estudo e percebemos a variedade de fungos como os entomopatogênicos que causam benefícios à sociedade. Com esse projeto que foi desenvolvido, os alunos desejam estudar mais a fundo